Amém. Para isso que estamos aqui esta noite, para exaltarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Estão felizes? Amém. Abra aí sua Bíblia, por gentileza, livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Estamos tentando concluir com a exposição do livro de Atos e possivelmente iniciaremos a exposição do livro de Romanos, carta aos Romanos. Ainda não tenho certeza, porque Deus ainda está ministrando ao meu coração. Irmãos, vida cristã, igreja, púlpito, tem a ver com o estudo da palavra. A gente às vezes sai de casa dizendo, Deus fala comigo, e Deus obviamente Ele fala. Mas como é que Ele fala? Através da Bíblia lida, explicada e aplicada. Às vezes a gente sempre espera uma manifestação mística de Deus, o solo se tremer, o céu se abrir, e um anjo descer do céu e falar aos nossos ouvidos. Deus faz isso ainda hoje, eu creio, amém? Deus ainda cura, ainda abre o mar, ainda anda sobre as águas, se Ele quiser, e Ele quer, e Ele pode, todas as coisas são possíveis para Deus. Mas Ele deixou um livro chamado Bíblia, que nós precisamos meditar todos os dias, dioturnamente, e o nosso intuito aqui nas quintas-feiras, é trabalharmos o livro de Atos, que foi lá em Atos que a igreja começou, a igreja primitiva, uma igreja saudável, sem tanta poluição, embora o contexto religioso era um contexto poluído. Os fariseus, os escribas, eles vestiam uma capa de cristãos, se eu posso dizer isso, está contextualizando, de servos de Deus, melhor assim dizendo, mas na verdade sepulcros caiados. E aí vem Jesus oferecendo uma proposta do reino de Deus, aquela igreja aceita a proposta de Cristo e, solidificada na palavra de Cristo, começa a crescer, cair na graça e no conhecimento de todos, na comunhão, na oração e no partir do pão, e é por isso que estamos aqui hoje. E o nosso intuito é que possamos aprender algumas lições e trazê-las para o nosso cotidiano. E no capítulo 20, Paulo, ele resolve fazer uma reunião com os pastores. Não é porque a reunião aqui era com os pastores, que eu vou apenas aplicar as lições aos pastores. Eu vou aplicar as lições aqui para todos esta noite que estão aqui, que estão em casa, amém? E vocês lembram que Paulo chama os pastores, e ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Presbítero, pastor, traz a mesma conotação, a mesma ideia do supervisor da igreja, do anjo da igreja. E a partir do versículo 17, a gente vai encontrar o seguinte, eu já expus o capítulo 19, tá? Hoje vai ser a partir do versículo 20, mas só para contextualizar, versículo 17, Atos 20, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, isto é, os pastores, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo está dizendo, pastores, irmãos de ministérios, vocês sabem como foi que eu me portei, desde quando eu cheguei aqui na Ásia, do primeiro dia até hoje, aproximadamente 3 anos e pouco de ministério naquela região. Paulo diz, eu me portei de tal forma, e ele vai dizer aqui como foi que ele se portou, versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E eu partilhei algumas lições. A primeira lição foi sobre humildade, foi sobre serviço, que nós devemos servir ao Senhor assim como Paulo servia. A segunda lição foi sobre humildade, não basta servir, tem que servir em humildade. Servir se achando melhor que os outros, servir com um olhar altivo, Deus não recebe tal serviço. A terceira lição foi sobre lágrimas, a gente serve ao Senhor chorando. Vocês acham que é fácil? O contexto religioso não é fácil, irmãos. A gente servir a Deus requer tempo,
requer renúncia. Muitos agora estão em casa, descansando, vendo uma programação, mas nós optamos renunciar a um horário de trabalho, renunciar a um horário às vezes, de lazer, para estar aqui, porque nós entendemos que aqui é o melhor lugar para se estar. Mas nós choramos, e obviamente as lágrimas aqui de Paulo, elas rolavam por causa do peso do ministério, porque ele pregava o evangelho e o povo não acreditava, e por causa também da perseguição. E por fim, eu falei sobre as provações. Nós vamos servindo ao Senhor e vamos sendo perseguidos, caluniados, apedrejados, mas não devemos parar de servir a Deus, amém? E agora, versículo 20, eu começo a aprender outras lições, olhando para a vida de Paulo. Eu sou fã de Paulo, gosto muito dele, e creio que ele é um servo do Senhor que me ensina muito, assim como Davi, assim como outros personagens da Bíblia. Versículo 20, ele vai dizer o seguinte: olha, eu me portei deste modo. E versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Ele chama os pastores: olha, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma. Eu anunciei para vocês toda a verdade, não apenas no culto público, mas também de casa em casa. Vamos observar aqui o que é que Paulo quer dizer na verdade. Irmãos, Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha, eu não suprimo a verdade temendo ofender alguém. Sabe, eu não meço palavras para pregar o evangelho com medo de alguém se sentir ofendido. A expressão aqui, irmãos, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, traz a ideia, Thalita, que ele pregava a totalidade do evangelho, goste você ou não. Gostando os judeus ou não, Paulo pregava de uma forma ampla. Leiam aí o versículo 27, por favor, versículo 27. Ainda no capítulo 20, o que é que Paulo vai dizer? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo. Sabe o que Paulo quer dizer? Eu não barganho, eu não negocio, sabe, eu não fico com milindre para falar de Jesus. Eu falo de forma completa, de forma ampla. E hoje em dia as pessoas pegam o evangelho, Alisson, como se fosse um bolo, e as pessoas, elas partem e pegam só a fatia do recheio. Esquecem do carregar a cruz, esquecem das lágrimas, esquecem das renúncias. Irmãos, viver num mundo onde ninguém é contra nós, é o mesmo que mergulhar na correnteza e deixar a onda levar. É facinho, facinho. Vai nadar contra a correnteza para você ver? Se não é fadigante, se não é cansativo. Então Paulo aqui está dizendo: olha, eu não vou suprimir a verdade com medo de alguns, eu vou falar, goste você ou não. E eu amo esse evangelho aqui, gente. Eu creio que o evangelho deve ser pregado de forma ampla mesmo. Não é porque eu tenho na igreja pessoas que não gostam que eu fale disso, que eu vou deixar de falar. Vou continuar falando, é o que Paulo está dizendo, é o que Paulo quer dizer. Mas irmãos, observem comigo, que Paulo, ele sempre foi amoroso, ele sempre foi sensível. Ele chega a expressar aqui no capítulo que em lágrimas ele orava. E quem chora revela a sua parte sensível, emocional. Paulo não era bruto, arrogante, ignorante, não. Ele amava e consolava, mas o amor não impede a correção. É uma visão deturpada pós-moderna que o amor aceita tudo. Ora, se eu amo, eu não aceito tudo. Se eu amo, eu corrijo e eu falo que aquilo vai fazer mal para aquela pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu jamais deixei de anunciar coisa alguma. O que diz respeito ao evangelho, anunciei tudo. Sim, eu amo, eu consolo nas minhas cartas, mas eu também corrijo. Eu já falei isso. Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Tinha um cidadão lá na igreja que estava tendo relação sexual com a esposa do pai, com a madrasta. E Paulo disse: manda esse desgraçado, mata esse miserável, para ver se a alma escapa e vai para o céu, mas o corpo manda para o inferno. Duas irmãzinhas estavam brigando, vodka e cítrica, não é isso? E Paulo escreveu e botou o nome das duas: olha, parem de brigar, suas fofoqueiras, parem de arrumar confusão, vocês são úteis no ministério, parem com isso. Interessante, se hoje o pastor citar no púlpito o nome de alguém, ele está, e é claro que não pode fazer isso, que é antiético, mas Paulo fazia.
as cartas antigamente eram lidas publicamente. Abria a Bíblia, abria a carta aqui de Paulo, e as duas estavam lá na igreja, o povo lia. Eu imagino elas se escondendo debaixo do banco assim, ó. Ou então na hora, terminando o culto, elas se abraçando uma com a outra. Minha irmã, nunca mais vou brigar com você para Paulo não escrever outra carta. Falava na lata, goste ou não, queira ouvir ou não. Então o evangelho é de forma ampla. Eu não posso fracionar o evangelho, partir o evangelho. Mas observem que o ministério de Paulo não se resumia ao culto público. Vamos lá, versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos anunciar publicamente, e também aonde? Ele anunciava publicamente, culto público, quando tinha muita gente, ou então como, irmãos? De casa em casa. O ministério pastoral, o ministério de Paulo, o nosso ministério cristão, como crentes em Jesus, como servos do Senhor, não se resume a isso aqui não. Ontem a Rafa me mostrou um vídeo da Thalita e do irmão dela, vou falar. A Gi também viu com a gente. Posso falar, Thalita? Tem problema? Posso falar, né? O irmão dela fez as compras, não é isso? E deixou, antes de guardar as compras, deixou na sala lá, no local, para ela chegar, para eles orarem juntos pelo alimento que Deus deu. Gente, como eu achei aquilo lindo. O nosso culto, a nossa relação com Deus, não se resume a isso aqui não, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde Deus nos colocar, eu devo anunciar, eu devo propagar o evangelho de forma ampla, completa. Jesus te ama, amém. Jesus te ama, amém. Jesus te ama, amém. E o cara nunca muda. Vem cá, amigo, Jesus te ama, mas tem que mudar, moço. Vai permanecer sempre assim mentindo, fofoqueiro, pegando o que não é seu, sonegando? Não, tem que mudar. O evangelho é todo, gente. Então, qual é a primeira lição que eu aprendo olhando para o versículo 20? O evangelho como um todo precisa ser ensinado publicamente e de casa em casa. O evangelho como um todo precisa ser ensinado publicamente e de casa em casa. Mas notem que não é simplesmente ensinar com palavras, mas é ensinar com atitudes, tá bom? A tua vida fala mais alto que o teu grito, a tua vida fala mais alto que a tua voz. Se eu trouxesse aqui no próximo congresso da família um pastor para pregar, que esse pastor já estaria no 5º casamento, vocês iriam dizer que ele tem propriedade para falar sobre família? Tem, porque já teve 5 horas. Ele não tem não, porque ele não conseguiu segurar uma. Está na 5ª já. A menos que ele tenha sido viúvo 5 vezes, e aí eu suspeitaria de outro crime, mas não vou dizer aqui não qual é o crime não. Advogado Serginho pode já entendeu o crime aí, né? 5, Serginho numa tacada só, é muita coincidência. Será que não foi homicídio? Então, gente, o evangelho ele precisa ser pregado como um todo, mas não só aqui, sabe? De casa em casa. A sua casa faz parte do reino de Deus, a expansão do reino de Deus. Agora, esse momento aqui também eu não substituo, eu não troco. É bom demais. Você que não pode vir, tudo bem, não se sinta, sabe, pressionado. Mas você que pode vir, venha para a casa do Senhor. E em especial nos cultos de quinta e de domingo, só são 2 cultos na semana. Mas vamos continuar aqui. Versículo 21. Acharam? É bom, né, gente, olhar para a Bíblia e aprender de forma simples, né? A gente encontra algumas riquezas no texto que no dia a dia a gente não percebe. Não é porque o pastor está pregando, é porque a gente para um tempinho para olhar. E como a gente para um tempinho para olhar, a gente aprende um pouco mais um com o outro. E é possível que você possa até aprender outras lições lendo, viu? Claro que a ideia central do texto, a ICT, nunca vai mudar. Versículo 21, vamos lá? Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu me portei de tal maneira, eu fui servo, eu fui humilde, eu chorei, eu sofri provações, mas eu nunca deixei de ensinar a vocês, no culto público e de casa em casa, eu ensinei todo o evangelho, eu não fracionei, eu não parcelei, eu não fiquei com medo de alguns, eu preguei o evangelho na íntegra, sem deixar cenas para os próximos capítulos. Preguei tudo, é o que Paulo está dizendo aqui. E no versículo 21 ele vai dizer
testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Judeus e gregos. Vocês podem abrir aí a Bíblia em Atos 10, 34. Paulo pregava, Betânia, para judeus e para gregos. Ele pregava para todo e qualquer público. Teve oportunidade, Paulo ia lá, Eduardo, e pregava. E lá em Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro tem uma experiência mística com Deus. E Pedro estava meio que fazendo acepção de algumas coisas, selecionando o que era impuro, o que era puro, o que ele iria fazer. E Pedro tem, obviamente, uma visão, uma experiência mística, e Pedro chega à seguinte conclusão em Atos 10, 34. Alguém abriu, alguém pode ler aí? Atos 10, 34. Reconheço que Deus... E abrindo a boca, Pedro disse, reconheço, eu vou falar na minha versão, de verdade, de fato, que Deus não faz acepção de pessoas. É o que Paulo está dizendo. Eu prego para judeus, eu prego para gregos, eu prego para rico, eu prego para pobre, eu prego para bonito, eu prego para feio, pastor Wembley, eu prego para todo mundo. Eu prego para alto, para baixo, para gordo, para magro. O evangelho não escolhe etnia, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe sexo. O evangelho deve ser pregado para todos. Agora, uma vez impactado pelo evangelho, a mudança tem que ser perceptível. Uma vez que o evangelho entra no meu coração, seja qual for o público, e é por isso que eu digo que uma igreja não pode ser seletiva. O fato de estarmos localizados numa geografia muito boa, que essa geografia aqui de baixo, não nos impede de pregarmos lá na Massagueira, de pregarmos em qualquer outro bairro, não menosprezando os bairros, mas já sentiam nas grotas, em qualquer lugar, porque uma vida para Deus tem valor, amém? E é o que Paulo está dizendo, eu preguei para todo mundo. Primeiro eu preguei de forma ampla, eu não fracionei o evangelho para agradar alguns. Segundo, para todo mundo. Quem quiser ouvir o evangelho, até quem não quiser, eu prego. Pregue a tempo e a fora de tempo, é o que diz a palavra. Meus irmãos, a nossa vida é uma carta que as pessoas estão lendo. A nossa vida é o perfume que exala o cheiro de Cristo, do evangelho. E aonde a gente estiver, a gente precisa exalar esse perfume. Uma vez alguém me fez uma pergunta, foi num congresso, não lembro agora, que se você fosse uma página da Bíblia, qual livro, ou qual página, ou qual parte, ou qual trecho da Bíblia as pessoas estariam lendo? Não sei, olhe para a sua, para a minha eu sei. Talvez lá em Tiago, o homem inconstante, acho que a minha seria essa, o homem inconstante, ora está fervoroso, ora está frio. Não sei qual é a página que você estaria exalando, mas Paulo aqui está dizendo, olha, eu prego para judeus, eu prego para grego, e Pedro diz, porque Deus não faz acepção de pessoas, rico ou pobre. Vocês acham que Deus olha para a gente, ele diz, não, esse é rico, você é pobre? Não, gente, você é ser humano, e você carece da minha graça, eu te amo e eu quero te salvar, é assim que Deus olha, amém? É a ideia da universalidade do plano da redenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele, mas como crerão se não há quem pregue? Então, para que as pessoas possam crer em Jesus, eu preciso o quê, irmãos? Anunciar, pregar, falar, sobretudo viver, para gregos e para judeus. E observem, tá, Paulo anunciava para todos os públicos, mas ele anunciava o que, Eduardo? Arrependimento. O que Paulo anunciava? Quem lembra aqui de João Batista, que preparava o caminho para Jesus chegar? João pregava o que? Arrependei-vos, porque o reino é chegado. Aí vinham os fariseus, raça de víboras, vem para cá, cobra naja, vem para cá, cascavel. Ele pregava assim, arrependam-se, arrependam-se. Irmãos, isso aqui, arrependimento aqui tem a ver com o passo da conversão. Quando eu me arrependo, eu estou reconhecendo quem eu sou de fato, pecador.
que as minhas atitudes desagradam a Deus, que o meu proceder cheira mal diante de Deus, e agora eu me arrependo. Paulo está dizendo, eu prego para todo mundo, mas eu prego o quê? Arrependimento, mudança de vida. Não dá para vir para Jesus e permanecer do jeito que está. Você vem do jeito que está, mas essa mudança, ela é perceptível e é gradativa. Não tenha pressa em relação a tudo na sua vida, porque é uma intervenção do Espírito em você, amém? Obviamente que eu tenho volição, eu tenho escolha. Eu agora sei o que é bom, o que é ruim. Eu agora sei discernir o que é claro, o que é escuro, o que são trevas, o que é luz. Então é claro que eu agora tenho escolhas e o Espírito me ilumina a escolher, a fazer a coisa certa, mas é um processo. E é isso que Paulo fala, olha, eu prego esse arrependimento. E aqui vem o processo da santificação, a transformação à imagem perfeita de Cristo. Dia após dia, Deus vai forjando em nós um novo caráter, um novo homem, uma nova mulher, uma nova família e uma nova geração. Vocês não têm noção do peso que é isso e do gostoso que é isso. Vou dar um exemplo básico. Meus pais não foram cristãos. Não, meus avós não foram cristãos. Minha avó se converteu aos 45 do segundo tempo, sem prorrogação e sem pênalti. Precisou amputar uma perna e ir para o leito do hospital, perto da morte, e um pastor pregou, ela entregou a vida a Jesus. No cemitério, no dia do enterro, um pastor foi lá e pregou o evangelho para toda a família, numa tacadinha só. Eu estava no campo missionário. Aí hoje os meus primos, alguns, meus pais, não vejo muito fruto, mas não compete a mim, compete ao Senhor. Hoje eu e a Rafa fomos alcançados, o Benjamin já está crescendo em outro contexto, que eu não cresci quando criança. Então esse impacto do evangelho de transformação começa em mim, mas vai atingir toda a minha casa, toda a minha família, amém, irmãos? As pessoas vão dizer, mas rapaz, o Wembley era assim, olha quem era ele. Em especial minha família que sabe minha juventude, disse, rapaz, a gente pensava que esse menino aí ia dar para coisa errada. Não é que Deus mudou ele mesmo? Então Paulo diz, olha, eu prego para todo mundo, mas eu prego o quê? Arrependimento. É ir para Jesus como nós estamos e deixar o Espírito mudar. Lembram o que Paulo vai dizer, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17? Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O verbo aqui, metanoel, ou metanoia, metamorfose, mudança de mente, mudança de direção. Eu estava indo para o inferno com uma mente cauterizada no pecado, agora Deus me trouxe luz, eu mudei o meu rumo, estou indo para o céu, e mudando a minha mente, mudando a minha vida, sendo aperfeiçoado, amém? Só quem faz isso é o Espírito Santo, gente. Ninguém por si só conseguiria mudar, só o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu digo, ore, leia, busque a Deus, porque essa mudança é até a sua morte, e você estará deixando um legado para todos à sua volta, para a sua família, para os seus filhos. Todos um dia irão dizer, está aqui, Sossô, Jalom, homem e mulher, dedicaram suas vidas ao reino de Deus. Isso é bom demais, gente, isso é bom demais. Você escolhe ou ser marionete do pecado, ou viver esse processo de transformação, para ser livre, para ser mais vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Mas Paulo continua, olha, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma. Aí no verso 21, testificando tanto a judeu como a grego, o arrependimento para quê, irmãos? Para que o arrependimento? Está aí no texto, vamos lá? Para quê? Misericórdia, fecharam as Bíblias. Pega ele, Jesus, pega ela. Versículo 21, pregando arrependimento para quê? Conversão, ou fé em Jesus. A sua Bíblia fala fé em Jesus? Fé em Jesus, pronto. O que é que Paulo aqui está dizendo? Olha, o homem interior, ele precisa depositar sua vida a Cristo Jesus. Essa mudança de fato é interna e tem a ver com Jesus. Então Paulo aqui está dizendo, olha, eu prego o evangelho para todo mundo, para que haja arrependimento, para que as pessoas creiam em Jesus, sejam convertidas por Cristo Jesus, porque quem faz o processo é Jesus, não sou eu. Segunda lição que eu aprendo olhando para o versículo 21,
o evangelho precisa ser pregado a todos, para que gere arrependimento e fé em Jesus. O evangelho precisa ser pregado a todos, gregos e judeus, para gerar o que, irmãos? Arrependimento e fé em quem? Em Jesus. Quando nós ouvimos o evangelho e cremos, nós somos selados, nós começamos agora a passar pelo processo de santificação, nós nos arrependemos, porque nós cremos em quem? Em Jesus, porque Ele é o único caminho que nos conduz a Deus, Ele é o único que nos arranca das trevas e nos transporta para uma luz verdadeira, amém? Eu poderia parar aqui, mas eu tenho mais outra lição. Deus está falando com você, diga amém. Porque Deus falou comigo, e todas as vezes que eu vou falar sobre mudança, eu começo a lembrar o que é na minha vida que eu preciso mudar mais. Eu descubro que quase tudo e todos os dias, quase tudo e todos os dias eu preciso mudar, quase tudo e todos os dias. Aquilo que eu não preciso mudar é porque Ele já mudou, mas eu mesmo não mudei não, foi Ele que mudou, porque por mim só, irmãos, só misericórdia. Os versículos 22 e 23, terceira lição, acharam? Os versículos 22 e 23, aí Paulo continua, lembrem que ele está conversando com os pastores, dizendo como ele se porta, com humildade, com lágrimas, servindo a Deus, pregando o evangelho total, sem ter medo, pregando de uma forma ampla, para judeus e para gregos, para que gere arrependimento e fé em Jesus. E nos versículos agora 22 e 23 ele vai dizer o seguinte, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O que é que Paulo diz aqui, Pedro? Eu agora estou constrangido, porque eu estou indo para Jerusalém, e eu nem sei o que é que vai me acontecer lá, não tenho nem ideia. Isso é fantástico, gente. O crente às vezes é tão tolo, eu sou tão tolo, que eu acho que Deus vai me revelar tudo que vai acontecer amanhã. Vai não, eu vou dando um passo e Deus vai revelando, eu vou dando um passo e Ele vai me mostrando. Quem lembra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu ainda vou te mostrar. Coitado de Abraão, estava largando o sólido, o concreto, por uma promessa, mas graças a Deus que ele fez isso, porque o melhor é a promessa do que o sólido, melhor é a voz de Deus do que o concreto que eu seguro hoje, melhor é o Deus que está me chamando do que as coisas que eu tenho. E Paulo está dizendo assim, olha, está tão bom aqui, 3 anos de ministério na igreja, um ministério já bom aqui, né, mas estou largando tudo, estou indo embora mais uma vez, e não sei nem o que é que me espera, sei nem o que vai me acontecer, a menos que o Espírito me revele dia a dia as cadeias que eu estou para enfrentar. Ainda bem que hoje Deus não separou cadeia para ninguém, e ainda assim a gente fica com medo. Imagina aí, Deus acordando os homens da igreja, o Embley, Serginho, Eduardo, Jalom, Beron, Pedro, Dudu, Edu, Alisson, vocês hoje vão dormir, amanhã vocês vão ser presos, todo mundo para a cadeia para pregar o evangelho. Mas rapaz, eu corria, viu? Não, Jesus, está tão bom pregando o evangelho aqui fora mesmo, já não está fácil aqui fora, na verdade, lá dentro vai ser pior. E ele fala numa simplicidade, né? Eu estou indo para Jerusalém, é como se assim, me espera uma rede, uma feijoada me esperando amanhã, uma cadeia. Vocês sabem como que era a cadeia romana, né? Tinha a cadeia domiciliar, a pulseirinha, não tinha pulseirinha naquela época não, mas tinha cadeia domiciliar, e tinha a masmorra, né? Úmida, insalubre, fétida, as pessoas saíam leprosas, tuberculosas, ou para o patíbulo, para a morte. E Paulo fala, está me esperando numa cadeia ali, tranquilo, de boa, vou acordar hoje, vou ser preso amanhã. Sabe o que eu aprendo, gente? Seja guiado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito, é a melhor garantia de uma vida segura, seja em cadeias, seja em soltura, seja guiado pelo Espírito, é a melhor garantia de uma vida segura. Uma vida segura não significa isenta de sofrimento, uma vida segura não significa isenção de cadeia, isenção de lágrimas, porque ele já narrou aqui que chorava. Uma vida segura significa garantia de que Jesus, de que o Espírito Santo estará conosco em qualquer circunstância. É a ideia do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. As coisas vão faltar,
As pessoas colocam na porta da geladeira, nada vai me faltar, a geladeira tem nenhum ovo e faltou, então o texto é mentiroso. Não, você interpretou errado. Falta sim, mas ele não me falta. Tendo comido ou não, ele será comigo. Solto ou preso, ele será comigo. É a ideia que Paulo tem aqui. Olha, se não é o Espírito, eu tenho uma vida guiada pelo Espírito. Ele sabe o que vai acontecer comigo, ele me guia e ele me revela, nem de uma forma, ele não me revela de forma ampla, mas eu vou dando um passo, ele vai me revelando e eu vou encontrando sentido. Escutem a música, Serginho, essa música é boa. Tapeceiro, de João Alexandre. Tapeceiro. O tapeceiro, ele constrói, ele vai tecendo o seu tear pelo avesso. E ele vai lá entre voltas e você acha que nada ali tem sentido. Quando você vira o tapete, está lá a obra-prima. Assim é a nossa vida. Deus vai nos guiando e meio que de uma forma, visando pelo avesso, a gente vai sem entender. Mas quando chegar na glória, no céu, nós vamos olhar e vamos dizer: ah, Senhor, agora eu entendo o que o Senhor estava construindo para eu chegar aqui. Então, terceira lição que eu aprendo: seja guiado pelo Espírito. É a melhor garantia de uma vida segura. É o que Paulo está dizendo. Vocês conseguem enxergar isso que eu enxergo? Versículo 22: agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. O crente dá passo de fé sem saber o que vai acontecer, gente. O crente dá passo, o crente vive de fé em fé, porque sem fé é impossível agradar. É largar as coisas em prol da palavra, em prol da promessa. O crente vive isso. Aí ele diz aqui, o versículo 23: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito vai me revelando aos poucos. Tem coisas que eu vivi ontem, antes de ontem, que eu só vou entender daqui a 20 anos. Mas eu vou olhar para trás e vou dizer: Senhor, valeu a pena. Tem coisas que eu não vou entender aqui na terra, só na glória. Quando eu chegar, gente, o céu vai ser autoexplicativo. Dizem que no céu vai ter uma fila, né? De um monte de gente querendo dar uma bolachada em Adão, né? Vai nada. Quando a gente chegar no céu, vai ser tudo autoexplicativo. A glória do céu, sabe o que a Bíblia diz? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer chegou ao coração, é o que Deus preparou para a gente. Deus preparou planos de paz, Deus preparou uma eternidade feliz, sem choro, sem lágrima, sem angústia, amém, irmãos? Sem carência. Eita Deus maravilhoso. Terceira lição: seja guiado pelo Espírito. É a melhor garantia de uma vida segura. Capítulo 14 de João, Jesus diz: eu estou indo embora e deixarei convosco o Consolador, o Paráclito, aquele que estará ao seu lado lhe guiando. Gálatas 5, se você cumpre o desejo da carne, você não está cumprindo o desejo do Espírito, logo é guiado pela carne. Se você cumpre o desejo do Espírito de Deus, você é guiado pelo Espírito por Deus. E não tem coisa melhor do que ser guiado pelo Espírito, porque o Espírito que guia, ele segura, ele garante, ele protege, amém? Última lição, versículo 24, um dos textos mais conhecidos do apóstolo Paulo, ou pelo menos verbalizado ou escrito, atribuído a Paulo, versículo 24, acharam? Paulo, eu vou parar aqui no verso 24, irmãos, que não vai dar tempo de falar tudo não. Paulo aqui vai dizer o seguinte: olhe pastores, a reunião aqui é pastoral, lembrem de uma coisa, versículo 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu não vivo minha vida para mim. A vida não é preciosa para mim mesmo, para os meus desejos, para os meus desígnios, os meus interesses pessoais. Aí ele vai dizer: contudo, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo aqui está dizendo, gente? Eu não vivo para mim mesmo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já fui sepultado com os meus desejos e agora eu estou vivo para cumprir os desígnios de Deus. É o que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo aqui quer revelar? Que ele não é egoísta, que ele não é interesseiro, que ele não tem, sabe, interesse de construir império aqui nessa terra. Gente, tudo que nós já temos, escuta isso aqui com muito carinho, com muito amor. Por favor, tudo que você tem na terra já é o suficiente para você viver. Deixe, sabe o que Paulo diz? Meu irmão, eu parei com isso.
Paulo chegou a uma época da vida que precisou construir tendas para poder sustentar o ministério. Mas quando ele estava com a condiçãozinha melhor, que a igreja estava bancando, ele parou de construir tenda. Ele parou, tá bom. Gente, lembrem disso, o evangelho é uma peregrinação. A gente precisa do básico para sobreviver. Comida, vestimenta, e isso Jesus já nos garantiu. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ah, mas eu quero construir um império para o meu filho. Deus também vai cuidar dele da forma que cuidou com você. Não, mas os meus filhos, a minha filha, os meus parentes, eles não ficarão desprovidos, porque o mesmo Deus que sustenta você, sustentará eles também. Aí Paulo está dizendo isso aqui, eu não vivo mais para mim. Chega. Eu cresci numa escola, Paulo, aos pés de Gamaliel, eu era fariseu, tinha uma condição. Paulo não era pobre não, gente. Paulo andava na alta sociedade, e agora quando ele foi para Cristo, ele enterrou os sonhos pessoais. Não considero a vida preciosa para mim mesmo, eu não estou lutando, vivendo para mim, mas agora eu vivo para Ele. Olha a diferença de mudança. Eu não tenho mais o coração fixado nesta terra, mas agora no céu. Isso é muito lindo. Eu sei que isso aqui é um pastor falando, eu sei que isso aqui é um vocacionado falando, mas todo crente precisa ter esse princípio. A sua vida é inferior aos planos de Deus, amém? Os seus planos, os seus desejos, os seus objetivos ideais são inferiores ao propósito macro de Deus. Sua vida, ela não é mais valorosa do que os planos de Deus. Eu vou repetir, os seus planos não são mais valorosos do que os planos de Deus. Então sepulte a sua vida, enterre a sua vida e comece a viver mais para Cristo, amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui, gente. E o interessante é que ele vai dizer o objetivo do seu ministério, né? Eu não tenho minha vida preciosa, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu tenho um objetivo de vida. O objetivo de vida de Paulo era cumprir o desejo de Deus. O objetivo de vida de Paulo era cumprir o desejo de Deus. Vocês conseguem perceber isso? O que é que ele fala aqui? Vamos concluir. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira. Obrigado. Você veio trazer o microfone ou atrapalhar a mensagem? Te amo. Posso usar esse agora no caso? Obrigado, viu? Ontem foi eu, Dudu e Pedro. Que horas? 2 horas da manhã. Gente, pela 1h e pouca da manhã. Tomara que Anselmo não esteja escutando, nem Ceissa. A gente foi na farmácia, né? E de lá a gente estava conversando com o morador de rua, não foi? O morador de rua queria enrolar a gente, não foi? Pedro comprou um pacote de fralda, entregou, e ele foi indo. Quando ele chegou perto da boca, eu cheguei, me dei a fralda de volta. Você não vai entregar para quem está precisando, você está mentindo para a gente. Se você realmente fosse entregar para quem estava precisando, eu iria com você agora. Aí eles mandaram hoje um áudio para mim dizendo, Deus deu a ele, o Wembley tomou, né? Vamos aqui para o texto. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da glória de Deus. Paulo diz, olha, eu já morri com os meus sonhos. Isso não quer dizer que Paulo a partir daquele dia não ia mais comer. Ele é besta, ele vai comer. Ele precisa comer para sobreviver. Vovó já dizia, vovó saco vazio, não fica em pé, ó, tá vendo? Vovó sabia disso. Não quer dizer que a partir de agora ele não vai precisar mais comprar roupa. Não é isso não, gente. Não é o outro extremo não. Mas ele não vai estar, sabe, com esse apego. Não, eu preciso do básico, gente, para viver. Eu não preciso juntar tesouro, aonde a traça, a ferrugem, corrói, vai tudo embora. Preciso juntar tesouro no céu. Eu estou com 34. Vamos dizer que eu estou na metade da vida, eu vivo mais 34. Não sei, estou dando um exemplo. Eu já gastei 50% da pólvora já. E desse 50% da pólvora, um períodozinho da minha juventude foi no mundo, no pecado. Aí agora eu quero perder tempo, mas para quê, gente? Não pretendemos e não fazemos planos de sair da igreja, por favor, tá?
Não está no nosso desejo ficar em bebedouro, não está no nosso coração. Até conversei com o assessor sobre isso, não foi, assessor? Nós não temos desejo de sair da igreja não, gente. Estamos muito bem aqui nessa igreja. Mas no dia que Deus nos chamar para ir para a África, para qualquer outro lugar, vocês acham que eu vou levar o apartamento comigo? Vai ficar aí. O máximo que eu posso fazer é repassar para outra pessoa, abençoar alguém também. A gente não está construindo nada para a gente não, gente. A gente tem que morrer com tudo isso e viver mais para Cristo, amém? Perdão, é isso que Paulo está dizendo. Quarta lição e última. Viva para Cristo, ponto final. O propósito dele é maior que os seus planos pessoais. Eu botei o propósito de Deus no singular mesmo, porque eu não creio que Deus tem vários propósitos. O dele é um só, imutável. Talvez incompreensível para nós, porque somos limitados. O propósito de Deus é um só. É fazer com que a gente peregrine aqui nesta terra e nos levar para as mansões celestiais, para vivermos eternamente com Ele no paraíso. Lá nós não teremos falta alguma. Aqui vamos ter falta, sim. Então, quarta lição, viva para Cristo. O propósito dele no singular é maior, no plural agora, que os nossos planos, que os nossos projetos. Nós temos inúmeros planos. Deus só tem um. Fazer você peregrinar aqui até lhe conduzir às mansões celestiais, amém? Alguns teólogos, Pedro, você que vai para o ministério pastoral ano que vem, amém, Pedro? Glorifica de pé, termina esse negócio logo, essa faculdade, termina, não vai trancar não, vai terminar, fazer o TCC, entregar o diploma, guardar e ir para o seminário, vai terminar. Alguns defendem o seguinte, que quando eu entrego minha vida para Cristo, eu estou começando a viver uma prévia daquilo que será no céu. É por isso que todos os dias eu preciso me desprender dessa terra. Eu preciso abençoar, ser fiel, cuidar do outro, ser mais simpático. Eu sei que não pode, por causa da pandemia, abraçar mais, cheirar mais, cuidar mais dos filhos, da esposa. Gente, porque daqui a pouco vai tudo embora. Quando você abrir os olhos, você está com 70, 80, nada contra o 80, mas daqui a pouco você está já indo para a glória. Acabou o dia. Pastor Pedro está com 99, né? 99 anos, pastor Pedro. Salomão viveu de tudo nessa vida. Se prostituiu, bebeu, farriou. As maiores festas, Salomão que fazia. Que Neymar, Cristiano Ronaldo, tudo não chegava nem aos pés dele. Salomão era uma balada que durava 15, 20 dias. Aí no finalzinho da vida ele falou, tudo oco, tudo vazio, tudo correr atrás do vento, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E Paulo diz isso, não tenho mais preciosa para mim mesmo a minha vida. Eu quero viver agora só para Cristo. Abriu agora um monte de concurso. Eu sempre tive desejo de ser delegado, policial federal. E abriu concurso agora e eu olho lá para o concurso de Deus, eu não posso. Eu não posso, eu sei que eu ainda poderia muito bem para não depender de igreja, mas eu não dependo de igreja, dependo do Senhor. Poderia muito bem para dar uma estabilidade para minha esposa, mas quem vai sustentar a minha família é Deus. Mas me tremi todinho, fiquei assim, meu Deus, vou me inscrever. Olha a minha conversa fiada, não só para conhecimento, aí vai que eu passo. Aí vocês acham que se eu for aprovado eu não vou querer não? Aí graças a Deus já passou, não fiz inscrição. Todo concurso que lança na área militar eu me tremo todinho. Mas eu louvo a Deus porque Ele me ensina a morrer com os meus sonhos. Um vocacionado que diz que é ministro do Evangelho, ou que deseja ser ministro do Evangelho, com sonhos pessoais, das duas uma. Ou ele não entendeu ainda o propósito de Deus para a vida dele, ou ele não é vocacionado. Vocacionado morre com sua vida, morre com os seus sonhos, larga o que for preciso, para viver na plenitude do reino de Deus. E a família não vai largar um emprego, não vai, a menos que Deus mande, vai continuar sustentando a família, mas não fazer disso o foco principal. Quero orar. Não tenha sua vida preciosa para você mesmo, viva para Cristo. Numa ordem familiar, numa ordem aqui terrena, Deus em primeiro lugar, família em segundo, trabalho, ministério em terceiro. Eu vou repetir, quanto tempo você dedica para Deus? Deus tem que estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, sua família. Em terceiro, seu ministério, seu trabalho, seu sustento. Porque no dia que Deus quiser, Ele tira seu sustento para você priorizar Ele. Se você cair numa cama amanhã, quem vai sustentar a sua casa é Deus, não é você? Rafa diz isso para mim direto. Você vai endoidar. Dormindo de madrugada, acordando cedo, você vai pirar. E no dia que você cair na cama,
Não fique pensando que é você que vai sustentar a sua casa, não, é Deus, porque nós não passamos fome, ou se até passarmos é porque Deus permite, é porque o homem tem essa ilusão, que é ele que domina as coisas. Paulo aprendeu isso. Não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto de cumprir a carreira, o ministério que o Senhor me confiou. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra tão simples, por esta palavra tão objetiva, tão clara, Senhor, que possamos, Pai, priorizar o Senhor, que possamos, Pai, colocar o Senhor no centro da nossa vida, da nossa trajetória, que o Teu plano, Pai, plano de paz, seja superior aos nossos desejos pessoais. Obrigado porque Paulo é um modelo de crente que nós precisamos imitar. Ele próprio chega a dizer: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Que possamos, Pai, usar Jesus como nosso modelo, e os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que passaram por esta terra, abdicando dos seus sonhos pessoais para cumprir os teus desígnios, Pai. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta noite. A igreja diz, a Madre Teresa de Calcutá diz que felicidade é cumprir o plano de Deus com um sorriso no rosto. Sei que ela não era evangélica, né? Assim eu posso dizer, mas uma mulher que viveu uma vida que a gente pode abstrair ou absorver vários exemplos. Vamos louvar a Deus. Ao único que é digno